Há mais um projeto em andamento no Congresso Nacional para que a gente possa acompanhar. Esse projeto mexe uma parte do Código Civil, que é o chamado divórcio pós-morte. Nós pedimos aqui a doutora Aline Avelar, que é especialista em direito das famílias, e ela é também do Instituto Brasileiro de Direito da Família de Goiás, para conversar um pouco conosco. Doutora Aline, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Muito bom dia a todos os ouvintes e à bancada. Prazer estar com vocês, falando mais sobre essa novidade aí, né, do divórcio pós-morte, né? Todo mundo acha que o casamento, até que a morte nos separe, e essa novidade jurisprudencial veio para superar até que a morte nos separe, né? Quer dizer que as nossas discussões pelos bens continuam depois da nossa morte? Continua. Essa novidade aí, ela traz para a gente o seguinte: se a vontade das partes, ela foi manifestada ainda em vida, de forma inequívoca, ainda que alguma das partes venha a falecer durante o processo de divórcio, o processo pode continuar com a habilitação dos sucessores, né, dos herdeiros aí, para que conclua esse divórcio e então a partilha, se houver partilha. Se não houver partilha, segue aí com o status de divorciado, né? Não vai ser o estado civil de viúvo, né? Às vezes a pessoa não quer levar esse estado civil aí de viúvo, então vai seguir como divorciado, e gera reflexo também na área, não só na área de família, mas na área previdenciária, né? Gera reflexos aí para esses herdeiros. Perfeito. Doutora Aline, quer dizer que, portanto, então, se o divórcio prossegue, e a pessoa que morreu, o marido ou a mulher, qual é o status civil dela? Ela vai ser enterrada como divorciada? Ou divorciado, ou vai ser enterrado como morto realmente? Mas não, ela vai ser, como o divórcio ainda não finalizou, ela não vai ter mais estado civil, né? Porque o casamento, ele se extingue com a morte. No entanto, ela não vai ser considerada ali, não tem como a gente falar viúvo, né? Você me colocou numa situação que o morto não tem estado civil, né? Mas a pessoa ali, o cônjuge, o ex-cônjuge sobrevivente, ele vai ser considerado divorciado, né? Às vezes nem só pela partilha. Se houver partilha, isso vem para facilitar também, né? Deixar bem claro ali. Claro que vai depender também do regime de bens que essas partes escolheram ainda em vida, mas vem para trazer clareza, né, a essa separação aí e a eventual partilha. Doutora Aline, entre outras coisas, você lembrou também aqui para a gente a questão da previdência social, que muitas vezes a pessoa morre e deixa, portanto, para o sucessor ou para o companheiro ou companheira a sua pensão. Nesse caso, se esse projeto for à frente, então, isso passa a ser discutido também? Ou seja, algumas pessoas podem perder esse benefício que tem hoje? Justamente porque esse cônjuge aí, o ex-cônjuge do falecido, que seria o viúvo, ele teria direito a essa pensão. Como ele não será considerado viúvo, ele não tem direito de seguir aí com a pensão por morte. Então tem reflexos previdenciários, porque essa pensão poderá ser recebida pelos herdeiros dessa parte falecida, né? Então tem esse reflexo importante também que vale a pena a gente lembrar. E vale a pena a gente lembrar que o divórcio, desde a emenda constitucional de 2010, a emenda 66, ele é um direito potestativo. Então, ele depende da vontade das partes. Não tem aquele, quando um não quer, dois não brigam, né? Mas quando um quer, dois se separam sim. Então, em consequência dessa emenda, esse julgado aí da 4ª turma do STJ aí, trouxe isso, por quê? Porque a vontade das partes tem que prevalecer. E nesse caso, que foi do Tribunal de Justiça do Maranhão, a falecida, ela tinha manifestado e ainda pedido o julgamento antecipado ainda em vida. Mas em decorrência da demora processual, que a gente sabe muito bem que acontece no Brasil, né? Dos vícios aí da demora processual, ela veio a falecer. E então o autor desse divórcio, né, o ex-cônjuge aí, pediu a extinção do processo. Só que o Ministério Público considerou o quê? Que os herdeiros eram habilitados, eram partes legítimas para seguir nesse processo e habilitaram ele, né? Porque ela já havia se manifestado.
Então, eles se divorciaram após a morte da ex-cônjuge aí, né, da falecida. Doutora Aline, quer dizer que mesmo... Então, esse direito potestativo, ele dá esse direito. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu quero divorciar, mas fulano não aceita, fulano não assina. Não existe isso no Brasil. Se a Isso pessoa acabou, né? No divorciar, passado existia, não é isso, doutora Aline? Existia. Com a emenda constitucional de 2010, isso deixou de existir. Então, aí, com a manifestação de vontade, claro que vai precisar de um processo judicial, mas esse divórcio, ele sai em sede de liminar. Então, antes mesmo da outra pessoa ter ciência desse processo, ela já está divorciada. Quando ela chega a ser citada no processo, ela já está divorciada. Doutora Aline, então, para olhar assim de um lado, vamos dizer assim, otimista, a gente já chega lá no paraíso divorciado? Chega no paraíso divorciado. Doutora Aline, muito obrigado por sua gentileza. Eu que agradeço. Ótimo dia a todos. Agora são 8h55. Deixa eu dar um crédito aqui pela gentileza e pela clareza da sua participação. Doutora Aline Avelar, que é especialista em Direito de Família do Instituto Brasileiro de Direito e Família de Goiás. Está aí, portanto, então, a discussão. Tem um anteprojeto, tem um anteprojeto. Então, por esse motivo, nós pedimos aí socorro a ela para a gente poder